bem, Soraya? Seja bem-vinda ao nosso Papo Aberto. Não sei se você já teve a oportunidade de nos assistir, que aqui a gente gosta de conversar e bater papo e expor várias situações que muitas vezes o nosso telespectador fica curioso em saber. Então hoje nós estamos aqui com a professora Soraya. A professora Soraya, nós estivemos juntos na campanha de 2020. Ela como uma pré-candidata e eu como presidente de partido. E posso garantir a vocês que foi uma experiência imensurável, de muita coisa aprendida, muita coisa dada as mãos juntas que a gente fez e foi simplesmente espetacular. Tudo bem, Soraya? Seja bem-vinda ao Papo Aberto. Muito obrigada, Keila, pelo convite. Claro, já vi muitos, né? E gosto mesmo de assistir. Que bom, que bom. Soraya, sabe, deixa eu te contar uma coisa. Prof. Soraya, né? É assim que a gente gosta de chamar ela. A Soraya, ela tem uma habilidade, está na rede pública há muito tempo como professora. E o carinho que ela tem com seus alunos é uma coisa assim que te choca ver, que são hoje poucas pessoas que têm essa atenção e essa devoção que você tem pelos teus alunos. Mas hoje você está aqui como uma pré-candidata a deputada estadual. E eu, uma pré-candidata a deputada federal. Muita gente me pergunta, Soraya, Keila, por que vocês escolheu e quis sair candidata? E por que deputada federal? E hoje eu faço essa pergunta. Será que a resposta é a mesma, Soraya? Por que você quis se colocar como uma pré-candidata? Bom, primeiramente, por que me candidatar, né? Por que entrar na política? Primeiramente, eu não sou política. Por não ser política, eu quero fazer uma política diferente. Não adianta a gente falar apenas, eu estou cansada da mesma politicagem, eu estou cansada de votar em quem não faz nada pelo povo, não faz nada por mim. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer uma política sem ser política. Ou seja, fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa para o povo, para as pessoas, né? Para as mulheres, para as professoras, para as crianças. É pensando nisso que eu me candidatei. Tem um ditado que eu aprendi numa escola política que diz assim, política foi feita por todos e para todos. Estar na política e não ser política, isso é uma coisa hoje fundamental que muitas pessoas buscam e querem escutar. Eu estou cansada dos mesmos políticos, quero ver gente nova, eu quero ver novas ações, novas propostas, novos desafios. Eu te digo assim, eu tive durante muitos anos nas ruas, nas praças, fazendo as manifestações que todo o povo sempre pediu e quis fazer. Por aquilo que o povo realmente tem necessidade, o povo queria ver acontecer. Mas não adianta a gente ficar só nas praças, nas ruas, você fazendo o barulho necessário para aquele momento. Se nós temos a oportunidade, somos mulheres, e hoje a gente faz um chamamento a todas essas mulheres que tenham essa coragem, essa vontade de realmente entrar nesse desafio que é um pleito, você sair realmente para uma pré-campanha, para uma campanha e efetivamente estar na política. Eu te digo que esse sair da praça, sair das ruas, quando você tem a oportunidade, não adianta você ficar fazendo barulho. Você tem que se colocar à disposição para fazer acontecer efetivamente. Eu acho que essa mesma história, né, Soraya, que você busca, que você tem os mesmos anseios que eu, quando você vê um povo, quando você vê a necessidade de uma criança, a necessidade de mudar algumas coisas no ensino que ainda está retrógrado. Infelizmente, a gente vê que necessita de mais profissionais habilitados para determinadas situações, questões de alunos especiais, alunos que precisam ter uma situação mais estável, um acompanhamento melhor. Me conta disso, Soraya. Então, essa busca é através da política que nós vamos mudar alguma coisa, né? Então, pensando nessas situações de base lá do meu trabalho, do dia a dia, 27 anos de profissão. Você tem conhecimento suficiente para isso. Suficiente para dizer que a nossa situação hoje, a educação, não é ainda o ideal. Nós temos muito, muito, muito para melhorar, para progredir. Se fala em escola de tempo integral, se fala em escola de qualidade, né? E nós estamos longe de ter uma escola de tempo integral de qualidade. Escola de tempo integral é diferente de escola integral. Escola de tempo integral é o tempo maior. Escola integral é aquela que forma o cidadão na sua integridade, né? Então nós temos que pensar nisso, pensar nessas crianças que estão lá buscando o quê? Um ensino melhor. Estão lá porque os pais precisam trabalhar.
Então, quando nós tivermos uma escola de qualidade, educação de qualidade, nós teremos políticos também de qualidade. Soraya, no passado a gente teve muita discussão justamente sobre as escolas integrais. A gente falou muito, você me ensinou muito, porque todo mundo sabe que minha mãe também foi professora da rede pública, assim como a Soraya, durante 25 anos. Eu acompanhei muito dessas histórias. E o tempo integral realmente é uma coisa que judia. Eu tenho uma das minhas meninas, ela está em tempo integral, e eu vejo uma necessidade, porque às vezes você exige do aluno, ele fica lá em tempo integral, mas ele não tem o rendimento dessa escola em tempo integral. E os alunos hoje, essas crianças tão imperativas, elas têm uma necessidade tão maior de conhecimento, que eles não se sustentam simplesmente com respostas vagas, dizer porque é assim, assim. Eles querem saber o porquê é assim. E esses contraturnos que a gente fala, a gente já discutiu bastante sobre isso, é muito importante a gente ter essa habilidade de entender a necessidade da criança. Não adianta você ir lá e colocar num tempo integral português, matemática, geografia, enfim, todas as matérias necessárias. Sempre o mesmo. A criança chega exausta, cansada, acabada. Ela precisa ter muito mais que isso. Elas não se sustentam e elas não estão, e não se, como a gente fala, me faltou a palavra até de dizer, elas não estão supridas com aquilo que elas querem. Elas querem muito mais. Hoje o conhecimento de certas crianças até assusta. Quando você vê pegar no celular, quando você vê a criança entrar no computador e fazer muito mais coisas que você. A gente até brinca, né? Eles já nascem mexendo no computador, eles já nascem com o tablet na mão. E é mais ou menos assim, não é, Soraya? O que você espera disso, desse ensino? Na verdade, como funciona em nossa cidade hoje o ensino de tempo integral, é só o tempo estendido. Eu chamo de mais do mesmo, tempo estendido. Para mim não se chama escola integral. Escola de tempo estendido, escola, né, mais do mesmo. Para que nós pudéssemos ter uma escola de qualidade, onde o ensino estivesse atendendo todas essas necessidades, nós precisaríamos de psicólogos, enfermeiros à disposição. Uma criança que fica 8, 9 horas numa escola, às vezes precisa de um medicamento, precisa de um atendimento, um mal-estar, ou até mesmo um problema familiar, precisa de um atendimento psicológico, um atendimento dentário, um atendimento, né? Precisa. Às vezes está tomando um antibiótico por 8 dias, a mãe precisa trabalhar, a criança está melhor e precisa manter o medicamento. Quem tem que dar esse medicamento? A professora? Mas hoje, justamente isso, parece-me que é até proibido que professores estejam manipulando. É assim que funciona? Uma criança tem um remédio por 8 horas. Como que funciona? A criança manda, ou a mãe manda, né, pela criança, ou entrega na secretaria, ou para a professora, ou para a diretora, a receita. E quem tem que ministrar é a professora. Eu acho errado. O professor não pode ministrar um medicamento. E qual seria a saída? Se Seria a mãe está trabalhando, alguém para atender. Seria um técnico de enfermagem, alguém com essa especificidade na escola. A escola de tempo integral tem que atender integralmente a criança. Ter essa necessidade. Mas veja, hoje eu sei que os municípios, eles mal têm uma psicóloga, que é uma necessidade para atender todas as escolas. Para atender essas crianças. Eu tenho uma amiga minha que trabalhou comigo do coração e que eu vi muito a questão da inclusão dessas crianças, né? Mas eles não têm, o município não tem ainda pessoas aptas a trabalharem dessa forma e estarem nessa inclusão. Eu vejo que essas crianças hoje, quando elas vão para uma escola especializada, que estão com os seus, elas têm muito maior rendimento, inclusive, porque nós vemos hoje crianças, por exemplo, no meu tempo, você vê uma criança com síndrome de Down, por exemplo. Hoje nós vemos professores e eles tendo uma vida normal, se capacitando, sendo professores, casando, tendo família, né? Poxa vida, isso é fantástico. Eles tiveram um progresso no seu desenvolvimento, porque tiveram um acompanhamento. Porque não adianta você só colocar a criança lá dentro. Você colocar, fazer essa inclusão, isso não mas é inclusão, sem né? ter... Isso não é inclusão. Você não está dando para essas crianças o que ela realmente precisa, essa atenção. Bem como nós vemos hoje essas crianças que são os autistas, os superdotados, isso não está sendo explorado devidamente como deveria. Essa capacidade dessas crianças, a capacitação para elas. Muitas dessas crianças, principalmente os autistas, elas são superdotadas, super inteligentes, são gênios e não têm a atenção necessária. Então, essa inclusão que está sendo feita, eu vejo que ela está sendo para atender uma necessidade de lei,
Sim. que é imposta, Simplesmente, né, mas não é atendida devidamente como deveria ser atendida. Sim, uma escola, por exemplo, uma escola própria, uma escola especial, ela tem o atendimento psicológico, ela tem o atendimento neurológico, ela tem toda a fisioterapia, a criança tem horário para tudo isso. Na escola, por exemplo, uma criança que é autista vai para a escola de tempo integral, ela não tem esses atendimentos. A mãe tem que buscar por fora. Para ter isso. Pra ter E isso. muitas vezes com brigas judiciais, mandato de Sim. segurança, A esse tipo própria de coisa. segunda professora, né? Que seria a Exatamente. professora que atende. O que o município hoje oferece para a criança é uma estagiária. É uma estagiária com uma remuneração baixa, é uma estagiária que está se formando, não pela qualificação dela, porque ela faz o máximo que ela pode. Né? Muitas vezes a estagiária faz mais, além do que ela pode. Mas o conhecimento dela é menor. É restrito. É restrito. Ela não tem está a com aquele formação. desenvolvimento, ela não desenvolveu é uma a aptidão. professora que tem. Para mim, na minha opinião, um aluno autista, por exemplo, tinha que ter uma segunda professora formada, habilitada em educação especial. Para aquele aluno, para desenvolver aquele aluno dentro da... Né? Porque não é que você... Até eu brinco, Soraya. Eu fui uma criança imperativa. Então, na minha 40 e poucos anos atrás, você não via muito falar em crianças autistas. Mas sempre teve, né? Sempre teve, mas você não via, né? Eram colocadas até como crianças problemas. Eu fui uma criança imperativa, então não me sustentava ficar dentro de uma sala de aula. Eu era aquela aluna que eu não precisava estudar muito. Eu lia, eu já entendia, eu já sabia, eu ia bem na escola. O meu desenvolvimento sempre foi muito rápido. A minha percepção, as lógicas de você aprender... Sempre foi, eu fui daquela de pegar, já entendi, já sei, né? Eu tive essa facilidade, mas eu tive momentos dentro da escola que para mim foram de terrorismo, sabe? Porque a Keila, ela é inquieta, a Keila não para, a Keila é imperativa, a Keila é ligada no 220, é sempre isso que eu ouvia. Agora você imagina uma criança com as suas dificuldades que você tinha de se moldar nos tempos de hoje, com professor mal remunerado, escola mal adaptada, tudo precário. Se a gente for ver, a educação hoje é precária. Né? Veja bem, com a pandemia, nós não temos a tecnologia que a pandemia exigia. Professores trabalhando com o seu celular, professores financiando um notebook lá em 20 vezes para poder trabalhar, porque a escola não tem, a escola não oferece. A escola municipal hoje não tem. A própria escriturária que trabalha na secretaria da escola para fazer matrícula, ela não tem um computador de ponta. Ela tem o quê? Uma coisa obsoleta, que só faz ali as suas matrículas, não é nem online, não consegue fazer no mesmo momento e jogar no sistema SERI, né? Então, nós queremos hoje uma educação de qualidade, uma educação onde a geração é da tecnologia, onde nós não trabalhamos com a tecnologia. E isso gera um outro problema muito sério, né, Soraya? Porque esses profissionais, quando começam a sentir esse problema, essa situação, eles acabam ficando doentes. Sim. Porque você não consegue dar aquilo que estão buscando, você não é que você não queira. Eu vejo hoje, você sabe que eu trabalho com muitos funcionários públicos no meu serviço, né, particular que eu tenho, e esse contato eu vejo muitas professoras doentes. Essas depressões, essas inquietações, é uma falta do que você poder atender. Você mesmo, Soraya, você tem 27 anos. Quantas vezes eu já te vi triste por você não poder atender a necessidade do teu aluno que está com problema, que você sabe. Porque, antes de mais nada, eu acho que o professor, essa professora que está, a gente tem que dar um valor tão especial, porque os primeiros problemas e os sinais dos problemas em casa é visto pelo professor. São os professores que estão diariamente com os alunos e justamente por não serem de dentro de casa, é aqueles que têm uma percepção maior. Aquele aluno está com problema, aquele aluno não está normal, aquele aluno está passando por alguma coisa, às vezes pelo jeito de sentar, pelo jeito de se vestir, pelas inquietações que essa criança tem, eles acabam, né? E isso, não adianta você dizer que você não vai pegar essa situação e você não vai levar para a tua casa. Leva. Porque você leva. E essa falta de capacitação, de capacidade de atender esse problema das crianças, gente, lógico que vai deixar qualquer profissional doente. Tá? Claro. Além e aquém das suas forças e do seu poder que você tem limitado ali. Né? Eu vejo assim, uma discussão muito séria com os professores. E hoje, por exemplo, Ponta Grossa, vamos falar, é a maior secretaria de educação. É onde estão o maior número de funcionários na educação. E a educação é assunto sério.
O profissional tem que ser bem tratado, porque o funcionário que estiver bem, estiver feliz, estiver Trabalha melhor. trabalha muito melhor. Trabalha Né? melhor. Você, quantas vezes eu já vi você assim, com vontade de dizer assim, Keila, eu vou desistir. Eu vou abrir mão. Essa parte da humanização, né? Humanização do professor. É tratar ele como ser humano. O professor que vai ser tratado como ser humano vai tratar o seu aluno. Como você falou, né? Há muitos casos. Eu vou citar casos que eu já vivenciei. De você ver num desenho de uma criança um abuso. Né? Quando a criança relata, ela está pedindo consegue socorro detectar pra você. isso, né? Ela pede socorro para você e você, através de um desenho do aluno, você interpretar tudo isso. Né? Através de uma redação de aluno. Eles contam, né? Desperta ali. E você tem que tomar uma atitude de estar chamando a família, estar chamando o conselho tutelar, estar chamando a polícia, né? Para estar resolvendo uma situação que não deveria acontecer. Mas tem alguma coisa que a gente já comentou, até que vocês chegam a ser limitadas em poder expor esse problema. Eu achei isso uma situação no passado que a gente viveu, um absurdo de você ter uma criança com problema e não poder. E você ser barrada de poder levar à frente esse problema. Isso para mim é um crime. Isso para mim é um crime seríssimo. A escola não querer se envolver. A criança passa a maior parte do tempo dela na escola. Como não se envolver? Não tem como, né? E muitas vezes, que nem quando se fala em abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, muitas vezes esses abusos acontecem 90% dentro de casa, com seus familiares. Então, são aquelas pessoas que deveriam proteger. Então, dizer assim, não é um problema meu. Mas se quem deveria proteger essa criança é quem está maltratando. Então, como que não é um problema meu? É um problema meu, é um problema seu, é um problema nosso. E como não é um problema da sociedade, porque essa criança, e principalmente que é o ensino fundamental, que hoje o município atende, a gente não vai nem falar em estado, vamos falar em município, é a formação do caráter, do psíquico dessa criança, e é esse momento mais importante que você tem para socorrer. Eu imagino se eu vivesse criança, eu sempre falo que é o meu tendão de Aquiles, né? Eu sempre quis ser mãe, Soraya, de muitos. E Deus me deu de presente, né? Eu tenho 2 lindas meninas que elas me vieram do coração. E me realizam, assim, grandemente. Você convive comigo, você sabe disso, a quanto me fazem feliz. Eu sou daquela assim, ó. Se eu ver uma criança, gente, passando alguma situação, eu sou daquelas de ir lá e quero pegar para mim, eu quero cuidar, eu quero... Criança não sabe, às vezes, gritar e externar o seu problema, o que está acontecendo. Sempre fui muito rígida, inclusive, em várias situações, sou muito exigente, muito... Você também vive a mesma situação que eu. E hoje eu digo que essas crianças que nos chegam, presente de Deus, elas são tão especiais, tão mais especiais que Deus colocou para você, te deu a oportunidade de você realmente ser mais mãe do que você é, ser uma mãe melhor e mais capacidade. E se chegou até você, é porque você tem essa capacidade. Tá certo. Eu sou muito sensível a essas causas. Tem situações assim que às vezes as pessoas me procuram, muita gente nem sabe que a gente ajuda, que a gente faz, que você vai atrás de soluções, porque eu sempre digo, gente, eu ajudo, mas eu não quero ver esse problema. Eu não quero, eu vou lá de atrás tentar ajudar, tentar solucionar, mas eu não quero ver, porque para mim é inadmissível uma criança sofrendo. Criança tem que brincar, criança tem que ser feliz, porque ela cresce, ela vai ter os problemas da vida dela. Tem gente que acha assim, não, ela tem que saber a realidade dela. E por que essa realidade não pode ser, né, melhorada por nós? Não pode ser trazida para uma realidade mais branda? Realmente, você cresce, você passa a ter problemas que uma criança não tem, que é pagar conta, ter que arranjar emprego, ter que sustentar uma família. Quando eu vejo em semáforos crianças pedindo, e daí você olha lá no cantinho, né? Principalmente nós temos uma praça ali que acontece muito isso. Eu vejo a criança e a mãe sentada lá só esperando a criança pedir. Meu Deus, gente. Essa criança tinha que estar brincando de boneca, brincando de carrinho de rolimã, subindo em árvore. Outro dia ainda eu olhei bem nos pezinhos da criança descalço, com os pezinhos bem escuros, né? De tanto pisar no calçamento e tudo, né? Então realmente é muito triste. É uma realidade que não deveria acontecer e uma criança não deveria passar por isso. Não deveria, né? Mesmo quem deveria passar essas necessidades são os adultos, né?
e deveriam prover sustentar o mínimo para os seus filhos, né? E realmente não é Até isso que assim, acontece. em termos, vamos dizer assim, as escolas municipais, eu acho que elas têm hoje uma estrutura física muito legal. As nossas escolas municipais estão bem atendidas nesse sentido. Material, uniforme, o tênis para criança, jaqueta. Esse ano até não vi se veio mochila, mas eu sei que teve alguns Não, veio anos só o que... uniforme e a eu tenho a jaqueta. minha menina numa escola municipal. Eu tirei, inclusive, numa oportunidade, eu acabei colocando a Mavi numa escola particular e trouxe correndo ela para a municipal de volta, porque eu queria que ela vivesse uma realidade diferente, ela tivesse a simpatia com as crianças, né? Essa situação, eu acho assim que toda criança tinha que viver. Eu sempre digo, nem toda criança tem que ser princesa e Barbie a todo momento, né? Isso é preparar uma criança para o futuro. Não é colocar numa redoma, Isso é né? deixar a criança numa realidade. Mas eu sou daquelas ainda que criança não namora. Criança não tem que namorar. Criança tem que se vestir como criança. Ela não pode se tornar um adulto precoce, que ela está imitando os adultos, né? Por exemplo, a Mavi com a Helena, a diferença delas é 10 anos. É lógico que eu vejo a Mavi se espelhando na irmã, né? A irmã se maquiando, a irmã querendo ir para as festas. Ela diz assim, ela olha para mim, ai, mas eu também quero. Vai chegar o momento dela, os amigos dela. Mas esse ser criança é tão iluminado, é tão encantado, que a gente tem que deixar, não tem que, porque a realidade das crianças é essa. Não, gente. A gente tem que colocar elas tendo a realidade como é, elas enxergando a realidade do amigo, sabendo compensar, né? Eu vejo a Maria Vitória, assim, comigo em muitas situações. Eu vou levar para minha amiga, que a minha amiga não tem, o meu amiguinho não tem isso. Isso é legal. Você puxando dessa criança a solidariedade, ela sabendo dividir, ela sabendo diferenciar, mas deixar esses problemas para quando for a hora desses problemas. É que nem você falando agora dessa questão do imitar o irmão, imitar a irmã, pai e mãe, né? Nós vivemos essa diferença na escola pública, principalmente nas escolas de periferia, onde a criança vai com uma roupa mais curta, uma mini blusinha, um shorts mais curto. Muitas vezes aquele shorts curto ela ganhou. Né? Eu vivi a experiência, por exemplo, de uma criança que estava já no 5º ano, e ela bem grandinha, assim, de seu tamanho já, e com uma roupa bem apertada, né? Ela estava bem apertada. E daí até uma professora comentou assim, nossa, fulaninha, você tem que vir de uniforme, porque essa roupa aí tá muito apertada, você não pode vir assim. Só que ela estava faceira com aquela roupa. Daí eu perguntei para a professora, pois é, mas você acha que ela comprou essa roupa onde? No shopping? Não, essa roupa é velha, né? E sim, ela ganhou de alguém. Então é uma roupa que para ela era nova. Então ela estava usando não para sensualizar como a professora dela estava julgando. Ela estava mostrando a roupa dela. Ela não estava mostrando o corpo dela. Uma criança de 9 anos não quer mostrar o seu corpo. Só que a necessidade dela, né? Ela não tinha aquelas roupas e quando ganhou de alguém para ela ficou pequena, né? E ela estava ali faceira, toda arrumadinha com a roupa que ela ganhou. Então vai também, então aí vai do julgamento. Então você acha assim, como eu também já vi crianças que vem, aquela criança vem de shorts curtinha, blusa curtinha, como que a mãe deixa? Daí você vai olhar a mãe da criança, a mãe se veste assim. Criança é espelho. Né? Então... Eu sempre falo assim, não, a escola não tem que se envolver nisso. Tem que se envolver sim, porque é a segunda casa. A escola, ela é a orientação dessa criança e desse pai e dessa mãe. Que às vezes essa mãe não está percebendo o que está acontecendo. Agora eu te pergunto o seguinte, Keila. A escola não dá conta hoje nem de ensinar a ler e escrever. Porque nós temos alunos saindo no 5º ano, indo para a escola estadual, sem a base. Né? Nós temos alunos... Principalmente pós-pandemia, onde essas crianças ficaram fora da escola, da sala de aula, então, nós bom temos tempo, assim, uma realidade bem gritante. Então, assim, nós temos que voltar os olhos à educação. Realmente está muito abandonada. Está muito além, né, do que nós precisamos. A escola hoje ainda é muito pouco. Essa minha amiga que eu comentei com você, que a gente trabalhou junto, eu tenho muito carinho por ela, a irmã dela, a família dela toda, a gente sempre esteve muito envolvida. Um dia ela falou assim, Keila, ela é professora como você. Acho que você sabe de quem eu falo, né? E ela falou assim, eu tô com 40 alunos. Não, até minto. Ela tinha 25 alunos. Ela falou, às vezes eu tenho que trocar fralda. Isso crianças de
3, 2... Não, até mais velhas, né? Mas algumas com a inclusão se tornam especiais. Ela fala, eu não sei se eu levo os 25 para o banheiro para trocar a fralda de 1, 2, 3, ou se eu deixo os 13 sozinho, 23 sozinho, e vou trocar a fralda dos outros 3 que precisa ser trocado. Porque ela não tinha um amparo, um auxílio necessário para atender essas crianças especiais. E o que acontece? Isso deixa essa professora doente. Deixa essa professora desanimada. Uma professora desanimada não rende e os alunos, consequentemente, não rendem. É essa mudança, Soraya, que quando a gente fala assim, não quero bordão, eu não quero ficar falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, como uma pré-campanha ali, porque você vai se tornar uma política, uma possível política, e você fica falando as mesmas coisas que as pessoas querem ouvir para agradar o ouvido de alguns e porque é necessário naquele momento político. Eu não quero entrar para a política por isso. Eu não quero bordão pronto. Por isso que eu digo que quando eu tenho a oportunidade de sair da praça, sair das ruas, das minhas manifestações, porque não pense, é muito mais gostoso você estar lá, sim, fazendo barulho, você falando, gritando o que você quer, como você quer, por que você quer essas mudanças no teu país. Eu quero efetivamente fazer essa diferença. E se eu não puder fazer essa diferença, se eu estou tendo a oportunidade de ser uma pré-candidata, por isso que eu comecei a nossa conversa, Soraya, hoje nós somos mulheres. Sim. E são poucas as mulheres ainda, muito poucas. Não que não tenham vontade. Vontade eu conheço muitas, mas não tiveram a coragem ainda de ir lá e se colocar à disposição de um pleito, de sair para uma pré-campanha, para uma campanha, dizendo eu quero fazer, mas não por bordão político, mas uma coisa do coração, que vem realmente de uma vontade de fazer, de acontecer. Eu digo assim que quando eu falo e escuto o meu hino nacional, porque é meu, esse Brasil é meu, essa força assim de querer escutar, isso me incendeia, me inflama. E eu sou intensa. Eu preciso dessa intensidade por essa vontade que eu tenho, Soraya. E eu sei que você é a mesma coisa. A gente já esteve junto em campanhas no passado, em manifestações, em querer dizer assim, eu quero esse Brasil diferente, eu quero as coisas diferentes para a minha cidade. A Soraya, gente, ela tem uma história recente, numa briga pelas colegas dela. E eu, assim, eu até choro, me emociono, Soraya. Quando eu te vi na paralisação dos professores, você brigando, não por tua causa. Você foi brigar pelas tuas colegas, porque a briga que você estava tendo junto com o pessoal, com as professoras lá, você fazendo, vamos fazer. Não gente, era minha. ela não era dela. Nossa. A conquista ela já tinha. Para ela já tinha aquela conquista. Mas ela queria uma conquista para as colegas dela. Que era o piso. Que era o piso, né? Eu já ganho acima do piso, porque o nosso piso é de R$ 1.900, né? Uhum. Hoje, né? E nós tínhamos professor ganhando o salário mínimo, R$ 1.300. Exatamente. Inclusive, o último concurso estava saindo para professores para R$ 1.300. Então, eu já ganho mais que o piso, porque eu tenho 27 anos de profissão. Mas eu tenho professores aí que trabalham há 8 anos, há 7 anos e ganham o mínimo. Essa briga, então, essa Soraya, luta era pelos meus colegas. Te ver naquela paralisação, assim, você lutando, eu disse, meu Deus, que coragem. É essa coragem que a gente busca nas mulheres. Elas têm que sair do comodismo. Você tem que sair daquilo que só... você vai fazer do necessário. Você tem que se superar dia a dia. E olha, Soraya, te digo de coração, essa tua luta, te ver lá, do jeito que você foi, eu falei, gente, eu quero ajudar essa mulher. Naquele dia, o que eu posso fazer? Eu vi tantas professoras lá, sem dinheiro para o transporte, sem dinheiro, elas estavam passando o dia todo, sem dinheiro para comer, sem água. Eu falei, é o mínimo que você pode estender para uma professora, com esse valor que vocês têm, né? Minha mãe é professora. Hoje, minha mãe é aposentada, passou por vários prefeitos, por várias situações, e graças a Deus minha mãe foi uma aposentada privilegiada, né? Mas não é todas que alcançam o mesmo mérito. Ela foi uma professora que fez muitos e muitos concursos um atrás do outro, né? E foi por mérito dela mesmo, né? Hoje minha mãe com 72 anos, você sabe os problemas que ela acabou tendo, né? Em decorrência do AVC dela. É difícil a gente ver uma professora, né, com 72 anos, como a minha mãe, chegar na situação de estar ao início de um Alzheimer.
mas uma pessoa que adorava, vaidosa, inteligente, e isso também é decorrente de um histórico no passado, Sim. né? Tudo se acumula ali. Soraya, para mim foi fantástico, foi maravilhoso. E ter você lá com a gente, lutando, né? Levar a água para essas professoras era o mínimo que a gente podia fazer. Sentindo na pele, na carne, né? As nossas necessidades ali, Então, esse apoio foi fundamental. E não foi briga política, para você dizer, porque até então, eu e a Soraya somos ativistas, sim, né? E aonde a gente vê uma bandeira que a gente possa lutar, a gente vai estar lá, né, Soraya? Sempre. Sempre. Estando pré-candidata ou não estando pré-candidata, eu tenho um amor, eu gosto de caminhar ali no Linear, né, que é próximo à casa da minha mãe, o escritório, e eu gosto muito de caminhar, e cada vez que eu estou voltando, sentido centro, eu vejo aquela bandeira nossa, linda, maravilhosa, né, o vento leve traz, assim, é uma coisa tão intensa, essa briga tão bonita, tão gostosa, a gente tem tanto assunto para falar, né? Hoje a gente tocou numa feridinha, pequena só, do que é o ensino. Mas a gente quer e a gente acredita em poder mudar. E eu digo hoje para as pessoas a minha resposta, Soraya. Keila, mas por quê? Porque não adianta eu ficar em casa fazendo barulho, brigando em WhatsApp, brigando em rede social, discutindo, porque isso efetivamente não vai concretizar. Eu preciso de mais, eu quero mais e eu posso fazer muito mais. E acredito que você é a mesma coisa. Nós poderíamos estar conversando aqui acerca de Vygotsky, Paulo Freire. Não, nós temos que partir da nossa realidade. E a nossa realidade é muito diferente do que os livros nos contam. Essa parte histórica, estudar esses autores é muito bom. Mas colocar isso dentro da sala de aula, como foi Paulo Freire, por exemplo, houve muitas mudanças em sala de aula. Por Paulo Freire, por exemplo. Coisas boas e muitas coisas ruins também. Mudou muito a maneira de ensinar, a maneira de aprender. Eu tenho uma dificuldade, Soraya, porque os métodos de ensino mudaram, né? Eu tenho 49 anos e eu nunca brinquei. Eu sempre falo para a diretora da escola da Mavi, eu falei, viu, eu nunca brinquei de escolinha, não fui aquela aluna que colocava, aquela professora que colocava todas as bonequinhas sentadas para brincar. Eu gostava de brincar de banco imobiliário, né? E foi a minha tendência, tanto é que eu fui para o ramo financeiro 34 anos, mas eu não fazia esse tipo de coisa. Então, cada vez que eu tenho que sentar e ter que ensinar, isso para mim é uma dificuldade gigante. Até porque, com certeza, a Mavi falar para você, a professora não me ensinou assim. Exatamente. Assim, não é assim que ela fala assim, Dinda, não é assim que você está fazendo. E isso me soa, às vezes, de uma forma assim... Eu até recorro ao Fernando, né? Porque o Fernando tem uma aptidão muito grande para matemática, esse tipo de coisa. E nada como o Google, né? O que era no meu tempo, a Barça, a Delta Larousse, que nós passávamos horas dentro de bibliotecas, que, aliás, era uma das coisas mais gostosas da nossa juventude, você ir fazer os trabalhos à tarde na escola. Hoje os alunos já chegam fazer trabalho, com esse conhecimento. Eu tenho que fazer trabalho na escola. Você tinha biblioteca, eu estudava no Colares na época. A biblioteca do Colares era gigante, era muito bom aquilo. Então, esse conhecimento era gostoso e a gente buscava de uma outra forma. Hoje a criança digita lá no nosso Google, né? E tem a resposta de tudo. Automaticamente, teve uma época que a Mavi estava baixando o aplicativo. Eu falei, mas meu Deus, como é que ela sabe fazer esse trem, baixar desse jeito, né? Viu? Ela sabe mexer muito mais. Ela diz assim, não é assim, Dina, você não sabe fazer. Ela fica até brava, né? Porque o Google, mas ela não sabe escrever direito, ela está fazendo como isso? Ela estava gravando ali, na procura da voz. Exatamente, gente, que fantástico isso. E quando tem muitos assim, eu sei que você tem que ter limite, porque a gente se torna viciado, você se torna dependente disso. Mas não tem como fugir. A tecnologia está aí, o que nós precisamos é dosar. Dosar e saber fazer eles usarem com responsabilidade, né? Porque essa mesma disponibilidade que tem para crianças sadias, crianças superdotadas, crianças com deficiência, né? Porque hoje, às vezes, a criança pode até não enxergar. Ela tem hoje aplicativos que ela consegue se desenvolver. Eu conheço crianças e acessibilidade. Hoje com problemas, né, de visão. O celular já vem com essas funções. É fantástico isso. Então você vai dizer que essa criança tem que estar ativa. É saber realmente dosar e sempre estar de olho, né? Nessas coisas. Criança é um espelho de casa.
E muitas vezes que elas vêm com determinadas atitudes é porque ela está vendo um adulto fazer. Sozinha ela não tem, não vem do além. Eu vou complementar para você que tem muitas crianças também que se tornam às vezes o espelho até da professora. Porque eu tenho alunos, por exemplo, que dizem para mim, prof, você é minha terceira mãe. Porque a primeira mãe é a mãe biológica que ela tinha. A segunda mãe é a tia, às vezes, que ela mora. A avó. Né? A avó, eu sou a terceira mãe. Então, eu não me ofendo de forma alguma de ser essa terceira via. Ainda bem que eu sou essa terceira via. Eu me sinto muito honrada. Ver você na sala de aula. Uma responsabilidade muito grande. A Soraya teve uma despedida dos alunos porque ela precisava fazer a descompatibilização Isso. agora de época eleitoral. Então ela tinha que sair dia 30, né? Trabalhou até o dia 30, e cumprindo a carga horária necessária. Gente, foi fantástico de ver a despedida desses alunos, o carinho. Por quê? Porque como eles se organizaram sozinhos, né? Eles Sim. se organizaram assim de uma forma que foi surpreendente. Eu me surpreendo com você, aliás, você me surpreende sempre. Soraya, eu acho que a gente vai ter tanto tempo para bater papo, e se nós duas ficarmos aqui, a gente vai falando. Mas não vamos dar um recado para essa mulherada que tenha a coragem, gente, e a responsabilidade de saber que você pode sim fazer a diferença. O que eu falo assim para as mulheres é que você pode. O lugar de mulher não é na cozinha. O lugar da mulher é onde ela quiser. É no quarto, na cozinha, na sala, lá fora, na política, na educação. O lugar da mulher é onde ela quiser. Exatamente. E para isso, é só a gente ter coragem, ter vontade. Ah, você não sabe como? Então você tem lá nas nossas redes sociais, porque, aliás, nos acompanhe lá, Keila Ávila, Soraya. Tá como lá, Soraya, teu nome? Tá Soraya. Soraya. Ela vai, acho que, mudar para professora Soraya. Eu tenho também professora Soraya. Professora Soraya, então. Procure nas redes sociais, bata um papo, chame. A gente vai estar sempre respondendo. Esse acompanhamento de saber o que é a luta da professora Soraya, da Keila Ávila. É você acompanhando nas nossas redes sociais para você saber quem a gente é. As pessoas não acham assim, né? A Keila tá chegando agora. E não é assim, não, gente. Nós não estamos chegando agora. A gente vem de uma luta de muito tempo. Nós estamos nos colocando à disposição porque a gente quer fazer a diferença. Mas foi um prazer estar com você aqui. Prazer foi todo. Vamos repetir mais vezes, mais bate-papos. Se você quer que a gente discuta algum assunto do teu interesse, vai lá no nosso Instagram, coloca uma mensaginha, manda para nós, dá a tua dica, fala. Eu queria ver vocês falando sobre isso. Eu queria ter uma saída para isso, eu queria uma solução. Porque eu não gosto só de colocar problemas. Nós temos que trazer a solução. E trazer a solução é o nosso papel aqui hoje. Um grande abraço para você. Fique com o nosso papo aberto.